Bom, pessoal, eu decidi que eu vou tentar aprender um outro idioma e o idioma da minha escolha foi o alemão. E esse é um vídeo do canal Your German Teacher, German Pronunciation for Beginners, e nós não achamos vídeos de alguém realmente ensinando em português. Então, o que eu vou fazer é que eu vou estudar e aproveitar para gravar o vídeo enquanto eu estudo e depois eu posto, caso alguém queira aprender também. Então, eu vou basicamente traduzir o que o professor fala e fazer o meu treino. Tá? Vamos juntos nessa? Essa é uma aula de pronunciação em que ele vai falar sobre a combinação de letras. Então, quando você combina as letras do alemão, como que você deve ler essa palavra que vai se formar. Quando você se deparar com uma palavra e essa palavra tiver a junção das letras I e E, tudo que você precisa fazer é pegar a letra I e pronunciar ela por um período mais prolongado. Vamos ver o exemplo que ele vai dar? E. E. For I. example, lieben. Lieben. Então, lieben. Não se diz lieben. Lieben. Não, lieben. Não tenta traduzir, não tenta colocar o E na palavra. Bom, embaixo tem a tradução, mas como o vídeo é em inglês, é óbvio, a tradução talvez não ajuda muito, né? Essa palavra é conhecida, love, amar. Mas. Então, voltando ao alemão, lieben, não existe. Lieben, não existe. É lieben. Não tenta colocar o E junto com a pronúncia, porque você vai acabar fazendo coisa que não devia, né? Ele vai prosseguir dando mais alguns exemplos. Então vamos ver os exemplos que ele vai colocar no vídeo. Oder. Sie. Sie. Significa ela. Bier. Bier. This one is actually almost similar to Sie. Sie. Será que eu estou pronunciando direito? Eu não sei se é só eu. Deixa nos comentários se você assistiu e tem interesse em continuar vendo vídeos assim. Mas ele disse aqui que tudo que você vai precisar fazer é pegar o I e prolongar. E como já viu no começo do vídeo, no verbo amar, lieben, você realmente só prolonga lieben. Você só pronuncia a pronúncia do I. Mas nos outros exemplos, parece que ele pronuncia as outras palavras. Vamos ver. I. I. For example, lieben. Lieben. Oder. Sie. Sie. É só eu que acho que ele colocou um E no final? Sie. Sie. Dá para falar que só o I resolve. Vamos ver o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo parece que ele pronunciou alguma outra coisa. Bier. Bier. Viu? Não é Bier. É Bier. Talvez o R tenha essa pronúncia. Como eu disse, pessoal, eu tô assistindo, tentando aprender e gravando o processo. Então, se você é falante da língua portuguesa e quer ver aulas de outros idiomas traduzidas e comentadas, é só deixar nos comentários. Outra junção de palavras no alemão como você deve pronunciar essas palavras. Ai. Como é que você... Esse daí é o E e o I. Bom, eu já acabei de falar como que se pronuncia. Você se pronuncia como mineiro sem U. Ao invés de falar o ai, você fala ai. Só o ai, sem U. Ai. Ai. Vamos ver os exemplos que ele vai dar. Aliás, eu já assisti o vídeo e voltei para fazer o comentário. Ai é uma palavra que já tem significado. Significa ovo.
É isso que ele vai explicar agora. Eu vou deixar o vídeo rodando e aí vocês vão ver que ele vai explicar isso. I já é uma palavra só por. Essas duas letras já formam uma palavra, mas essas duas letras também vão ser encontradas dentro de outras palavras. Então, em algumas circunstâncias, quando você encontrar simplesmente I, pode ser que alguém esteja falando ovo. I. And this word already has meaning. It means egg. Another example, Significa ein ovo. anderes Beispiel. Viu? Significa ovo. Agora vamos para os exemplos. Heißen. 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 Ich heiße Johannes. Ich heiße Johannes. Heißen. To be called. Heißen. Ser chamado. Ich heiße Johannes. É o que está escrito ali embaixo. Eu me chamo Johannes. Ich heiße Everton. Eu sou Everton. Eu me chamo Everton. Vamos ver o que mais ele vai explicar. Bom, ele vai continuar dando mais exemplos. Então vamos ver os outros exemplos que ele vai dar. Heißen. Heißen. Ich heiße Johannes. Ich heiße Johannes. Oder klein. Klein, which means small. Eis. Eis. Ele mostrou exemplos de como a letra E e I dentro de palavras se pronuncia I. Por exemplo, klein, que significa small ou pequeno. Ice, que significa gelo. Ice, gelo, ice. Essa vai ser fácil, muito fácil, porque a pronúncia do alemão nessa junção de letras vai ser idêntica à pronúncia do português. Au. Au. Então vamos ver os exemplos que ele vai dar. Is pronounced au. Au. For example, bauen. Bauen. Oder laut. Laut. Auto. Auto. Só para explicar os exemplos aí, para quem não sabe o inglês, to build é construir. Então, a palavra alemã para construir é bauen. Bauen. Laut significa loud. No inglês, né? Loud significa alto, barulhento. Não alto de altura, mas alto de barulhento. É por isso que tem um megafone ali. Então, loud, loud, bem barulhento, loud, barulhento, alto, carro. Agora começou a complicar. Ele está dizendo que as duas situações, tanto EU quanto EU, isso aqui você vai pronunciar eu vou deixar o áudio original do vídeo, vocês vão perceber isso. Qualquer uma das situações, seja EU ou AU, quando você encontrar numa palavra, elas vão ser pronunciadas da mesma forma. Então, se você encontrar esse primeiro caso ou esse caso, pronuncia-se da mesma forma. E und U oder und U, also A Umlaut. Você entendeu? E und U and E und U. É assim que se pronuncia no alfabeto deles. Eu vou repetir. Combinations of letters, but the pronunciation is exactly the same. I und U oder und U, also E und U. A Umlaut U is pronounced Oi. Oi. Então, toda vez que você vê essa combinação de letras dentro de uma palavra em alemão, você tem que ler como Oi. Agora ele vai dar os exemplos. For example, teuer. Teuer. So, this car is expensive. Oder
heute, heute, which means today. Bäume, Bäume, the plural form of trees. Vamos para as traduções. Vocês já ouviram como se pronuncia tudo, né? Teuer significa expensive, ou seja, caro. Em inglês, expensive é caro. Tem um exemplo de carro ali, mas não é carro. Não é coisa que você dirige, é caro de finanças mesmo, de dinheiro. É por isso que é um carro de luxo que está ali, porque é um carro caro. Heute. Uma coisa que eu percebi é que o H tá mudo, né? Heute significa hoje. Então, você vê que nem tem imagem, né? Porque que imagem representa um hoje? Uma imagem da natureza, o sol nascendo? Isso aí poderia representar mil coisas. Poderia representar nascer do sol. Baume. Baume? Não é oi. Espera um pouco. Ali são árvores, é o plural de árvore. Então, árvore no plural é Bäume. Bäume. Bäume, the plural form of Bäume. Parece que trees. Parece que o E tem um som de A nessa pronúncia. Eu vou voltar aos exemplos de novo, vou deixar rodando, e aí você presta atenção e aí você fala. Não parece que todo o E no final da frase tem um som de A também? Presta bastante atenção na forma que ele pronuncia. For example, teuer. 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 So this car is expensive. Teuer. Oder heute. Heute, which means today. Heute. Parece... Bäume. Bäume. The Bäume. plural form of trees. Bäume. Bäume. Parece que tem um A no final. Mas vamos ver até onde... Vamos continuar com a aula. Eita caramba, agora parece que complicou, mas não. Eu vi um pouquinho mais adiante e não parece ser tão complicado não. Porque olha só, não tem muito o que aprender. São as vogais A, E, I, O, U. E o que tem embaixo são que são chamados de, pela linguagem que ele usou aí, mutações das vogais. Não sei como se pronuncia. E só para falar sobre a pronúncia das letras em alemão, o H ele tem o susto de quem está fazendo a pegadinha do malandro. Ha! O Ha. Olha só, H é Ha. Ein Umlaut. Ä, Ö, Ü, combined with Ha. Ha. That's pretty easy. You just need to pronounce the vowel or the vowel. Bom, eu dei uma errada aqui, é porque eu estou gravando sem edição, só estou apertando pause conforme eu assisto o vídeo, né? E o que ele explicou aqui é que se você utilizar qualquer uma das vogais ou uma das mutações de vogais mais o H dentro de uma palavra, você vai simplesmente usar o som da vogal por um período mais prolongado. Você vai prolongar o período. Sabe quando o time marca um gol e você não fala só gol, você prolonga o som do O e fala gol? Lógico que você não vai fazer isso para todas as palavras. Você vai fazer uma prolongação bem minúscula, mas ainda assim é uma prolongação. Ao invés de falar A, você vai falar ah. Vamos ver ele dando exemplos. Fahren. 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 Okay? Sehr. Sehr. Oder Stuhl. Stuhl. Parece que é... bom, não dá para saber tudo agora, né? Mas ele pronunciou a palavra fahren e você pode perceber que é apenas um R e já tem o som de dois R's, né? Como acontece no português, no meio da palavra, se tiver dois R's juntos, a gente dá um outro tom. É a diferença de barata e cachorro. Zer. Você já percebe que o S no começo ele tem som de Z. E Stuhl. Stuhl.
O S parece ter um som de X ali. Stuhl significa chair, cadeira. Então, fahren, dirigir ou, no caso ali, tá pedalar. Ou seja, não, você não... Parece que ele está se referindo a ride, como a tradução do inglês, o ride, basicamente andar em alguma coisa. Você pode ride a roller coaster. Você pode estar andando de montanha russa. Então, ride não significa especificamente andar de bicicleta como está na imagem. O ride pode ser não só dirigir, mas pode ser com uma bicicleta ou sei lá, um skate, algum outro meio de transporte. Sehr significa very, que significa muito. E Stuhl significa chair, que significa cadeira. Dessa vez ele colocou uma combinação de letras que já tem um nome específico para elas, Doppelvokal. Só como eu não sei se eu estou pronunciando direito, e esse é um canal para aprender, né? Eu prefiro que você escuta dele próprio como que se pronuncia essas letras e como se pronuncia essa palavra. A, E, O. This is called Doppelvokale. Doppelvokal. Doppelvokale. This is actually pronounced the same way like the one we had before. You just need to make the sound a bit longer. Isso se pronuncia como as anteriores. Você apenas faz o som se prolongar. Então, acho que os exemplos que ele vai dar aqui vão ser coisas que vão ser até fáceis para falantes de português, porque como eu citei o exemplo do gol, para vocês escrever gol com essa ampliação se escreve com vários os. Se você vai prolongar a pronúncia do A e você coloca dois A, faz sentido para nós. Ein bisschen länger. Beispiel: Haare. Haare. Oder leer. Leer. This means empty. Boot. Boot. Okay. Haare significa hair, significa cabelo. É o plural, então significa cabelos. Hara, cabelos. Leer significa empty, que significa vazio. E boat significa boat, que significa barco. If you have an N, M, and so on, this is called Doppelkonsonanten. Doppelkonsonanten. And this is pronounced exactly. Isso também fica fácil para nós falantes do português, porque isso é simplesmente um encontro consonamental, eu não lembro direito das aulas de gramática, mas aqui vai ter uma repetição, só que ao invés de ser uma repetição de vogais, vai ser uma repetição de consoantes. E também tem um nome específico para isso, Doppelkonsonanten. Então eu vou deixar ele falar para você ver como é a pronúncia dele a respeito dessa palavra, desse fenômeno que é a junção de duas letras dentro de uma palavra. Vamos lá. This is called Doppelkonsonanten. Doppelkonsonanten. And M and so on. This is called Doppelkonsonanten. Doppelkonsonanten. Então significa o que ele acabou de explicar aí. Quando você ver duas consoantes juntas em uma palavra, você vai fazer o oposto do que você faz quando você ver duas vogais. Quando você vê duas vogais, o som ele é prolongado. Agora, quando você vê duas consoantes, você tem que fazer o som ficar mais rápido. Você pronuncia mais rápido. Quer ver só? Ele vai dar os exemplos. Faster. Example: kommen. Kommen. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Kommen significa to come, ou um falso cognato, né, que parece come ou comer,
mas não significa nada disso, significa vir. Então, no inglês significa come e no português significa vir. Então, eu vim para a Alemanha, é o que ele está dizendo. Ich komme aus Deutschland. Oder offen. Offen, which means open. Wasser. Wasser. Okay? Open significa aberto e water significa água. Acho que essa vocês sabiam. Não dá para eu fazer muito a tradução aqui, ver o que ele está querendo explicar, porque ele simplesmente vai dizer as letras e falar como elas se pronunciam. Então, mesmo que você não fale o inglês, dá até para traduzir. S, she, que é o C, e o ha, que é o H. S, she, ha. Quando você encontrar juntos S, C, H, S, she, ha, você vai pronunciar da forma que ele vai explicar aqui. SCH is pronounced Sh. schreiben. 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 Oder schön. Schön. Das Foto ist schön. Deutsch. Deutsch. To write é escrever. Schön, beautiful, significa beleza, bonito, algum lugar bonito. Às vezes pode parecer confuso, porque também tem a palavra em inglês beauty, mas isso aqui não é aula de inglês. Beauty significa beleza, beautiful significa bonito, algo em específico que é bonito. Deutsch, que é German em inglês, que é alemão para nós. Então, o alemão se diz Deutsch. Essa ele está acabando de explicar o como está sendo difícil. O como essa daí é meio complicada. Sie, ha. Porque é o nome das letras, né? Sie, ha. O H é ha e C é o Z. Sie. Então, essa é complicada por quê? Porque ela tem duas formas diferentes de pronunciar. E como você vai saber qual é a forma correta de pronunciar, você vai observar as letras que vêm antes dessa junção de letras. CH. At first, A, O, U. Those... Então, se você estiver A, O, U e logo em seguida tiver o C e o H, Ziha. A, O, U mais Iha. Como que fica? A, O, U. Those three combined with CH. A, O, U mais Ziha. CH. Ziha. Como que você vai pronunciar se tiver o A ou o U antes do CH? Você vai pronunciar assim, ó. Presta atenção no jeito que ele vai fazer. This is pronounced the sound like somewhere here. It's produced somewhere here. Ele está falando como que parece mais que você está simplesmente arranhando a garganta para falar. Mas ele vai soltar uns exemplos para mostrar como que esse som ele é utilizado nas palavras. Somewhere here. Machen, machen. Oder hoch, hoch. Buch, buch. Machen, to make, significa fazer. Hoch, significa alto. Em Buch, alguma coisa assim. Significa livro. A outra forma de você pronunciar o CH, Ziha, né? Z de C, H de H, né? Ziha. A outra forma é se você tiver uma consoante ou e, I, ou as mutações de consoantes. Nas palavras dele, não sei se chama mutações mesmo. E aí ela vai ser pronunciada de outra forma.
then you need to pronounce it like. Viu? Parece uma, sei lá, uma cobra, um barulho de bicho tentando espantar o outro. Então vamos ver como se pronunciar as letras, né, do... Agora ele vai pronunciar as letras e depois ele vai falar o som que o Ziha faz quando estiver na frente dessas letras. Então eu vou deixar tocando só para você ouvir a pronúncia de alguém que é nativo de alemão. After consonant, ein Konsonant oder E, I, Ä, Ö, Ü combined with CH. Then you need. Esse A com duas bolinhas em cima, ele se pronuncia E. To pronounce it like. This sound is produced more like in your mouth somewhere here. Ich. Eu. Oder rechnen, which means to calculate. Bücher. Ich significa eu. É o pronome eu, de eu, tu, eles, nós, vós, eles. Rechnen, calcular. Büchen. Mas daí devia ser fácil, nós temos a Gisele Bündchen, né? Então, acho que nós é que falamos errado o nome dela. Büchen. Bücher. Agora ele está dando um conselho de como você faz para memorizar tudo isso. Bom, porque parece ser muito complicado, né? Mas tudo que você precisa memorizar bem da pronúncia são essas daqui que é o mais fácil. A, O, U mais CH, Ziha. E aí você lembra do som que é feito por essa conjugação, pela outra, e aí você sempre lembra que qualquer situação em que não for isso, você vai pronunciar do outro jeito. That's pronounced. Everything else, you pronounce. Repetindo as duas pronúncias agora. That's pronounced. Everything else, you pronounce. And this one is pronounced like as if there were two K, 2K. Just a bit harder and faster than ein K. O C e K, eles se pronunciam como se fosse um K muito mais forte, com mais ênfase no K. Então, backen significa to bake. E eu acho que bake não é cozinhar, né? Porque cozinhar é cook. Então eu acho que é fazer um bolo ou fazer coisas de padaria. Bake. Backen. Drecking. Dirty significa sujo. Drecking significa sujo. Drucker significa impressora. Se quiserem ouvir a pronúncia do nativo, é só voltar o vídeo. Bom, gente, eu queria continuar, mas já está dando 30 minutos de vídeo e eu nem sei se várias pessoas vão se interessar por aulas de alemão, né? Mas enfim, eu vou colocar e vou postar, vou ver como é que todo mundo quer, se alguém quiser que eu continue. Eu vou continuar assistindo e tentando aprender o máximo que eu puder sobre a língua. Se vocês quiserem que eu continue gravando vídeos e postando esses vídeos no canal do YouTube, que eu acho que vou chamar de Aprendendo Línguas, multilingüe, alguma coisa do tipo eu vou criar. Poliglota, não sei. Mas eu vou continuar estudando. Se alguém quiser que eu grave as coisas que eu estudo e poste para que vocês consigam também adquirir esse conhecimento, eu posso dar prosseguimento e gravar mais aulas para vocês no canal que eu vou criar lá no YouTube, onde fica mais organizado os vídeos, onde dá para monetizar e por aí vai.
Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E se assistiu até aqui é porque você gostou. Então não esquece de deixar o like, né? Clica no joinha aí embaixo e deixa um comentário aí no vídeo escrito "Eu assisti até o fim". Muito obrigado para quem ficou até agora. Se quiserem uma parte 2, porque o vídeo, apesar desse vídeo ter chegado a 30 minutos, ele só correu 7 minutos lá. Ainda tem mais 8 minutos pela frente. Daria para fazer uma aula, basicamente, sobre isso, né? Se eu chegar a fazer o vídeo de 1 hora, os outros 30 minutos restantes serão 60 minutos dando explicação sobre pronúncia. O que não é nada mais, nada menos do que uma aula de pronúncia. Então, se eu ficar aqui, é porque o cartão de memória não vai aguentar tanto tempo. Mas se eu ficar aqui falando, dando seguimento a todas as explicações dele, serão 60 minutos falando sobre a pronúncia do alemão, o que vai dar uma aula de pronúncia. E se você quer ajudar com esse projeto, deixando alguma gorjeta que seja, para incentivar a criação de novos conteúdos, eu vou deixar a chave Pix na descrição do comentário, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado para quem viu até aqui, abraços e até a próxima.